melhor final possível. Fala galera, aqui quem fala é o Lucão. E todo mundo quis, Deus quis, que o destino dessa final fosse Fluminense e Boca Juniors. Que final sensacional, gente. É uma final absurda, temos que falar sobre essa final e sobre a classificação sensacional, gigantesca, do tamanho do Boca mesmo, de um clube gigante como o Boca, para a final da Libertadores. O Boca, vamos falar, o Boca, ele literalmente não venceu nenhum jogo no mata-mata e classificou tudo nos pênaltis. Todos. E tem um goleiro que teve uma mentalidade gigante. Apesar dele ter levado um gol, porque pra mim foi um frango, uma falha, ele conseguiu fazer uma defesa espetacular na bicicleta do Rony e manteve seu alto nível na disputa de pênaltis, pegando pênaltis de craques como Gustavo Gomes e Veiga, que estava tendo muito destaque no Palmeiras. E a disputa ficou 4-2. O Romero é um excelente goleiro e o Boca teve uma classificação de forma heróica. O jogo, pra mim, foi muito violento, um jogo bem pesado, vamos dizer assim. Duas equipes truncadas, não conseguia. O Palmeiras aí não estava conseguindo ver seu destino. Saiu um gol do Espírita, né? Que foi o gol do Piquerez, mas o Boca também não estava fazendo uma boa partida. O Boca começou o primeiro tempo melhor que o Palmeiras, mas teve o azar de ter um jogador a menos. Que foi uma expulsão infantil do Rojo. Rojo, eu acho ele um zagueiro não fraco, né? Porque ele é um zagueiro forte fisicamente, mas é um zagueiro ruim. Um zagueiro que, na minha opinião, não é um zagueiro de alto nível, como muita gente fala. Pra mim, ele é um zagueiro bem mediano, nota 5. E desde o United, eu gosto muito do United na Europa, e eu acompanho os jogos do Rojo, eu acompanhei. E ele nunca foi esse jogador todo. Na lateral esquerda já não era um grande jogador, e zagueiro ele também não foi um grande zagueiro. Na minha opinião, ele é um zagueiro ok, bom pro nível da América do Sul, mas não é um cara de nível melhores da América do Sul, como muita gente fala. Hoje teve uma expulsão infantil e teve outros lances polêmicos também. Eu achei que o juiz deu pouco acréscimo, né, o árbitro da partida, pois o jogo foi muito violento. Foi um jogo que teve bastante faltas e um jogo que parou bastante. E eu vou dar um destaque nessa partida do Boca para o jogador, o meia armador que estava circulando pelos lados, Barco. Que jogadoraço é o Barco. Fez uma partida muito boa, quase fez um gol olímpico. Bateu o escanteio com a perna esquerda, um escanteio que não era muito bom de fazer perna esquerda, fez uma curva absurda e o Everton defendeu. E o Cavani, gente, o que temos a falar do Cavani? O Cavani, eu não gostei da partida dele. Fez o gol, jogou, foi herói, mas pra mim tá bem abaixo do nível da América do Sul, né? Muita gente criou muita expectativa com ele. E ele é um jogador craque, indo para um gigante da América do Sul. Pra mim, o maior clube da América é o Boca Juniors, em questão de vitória, títulos e relevância. É o time que mais temido. E o Fluminense vai ter muito trabalho para vencer o Boca. Mas agora vamos falar do outro lado da chave, o Palmeiras. Aí você fala, que você acha de eliminação do Palmeiras? Eu tava achando que a final ia ser Fluminense e Boca, mas o Palmeiras tem muito mais time que o Boca. E o Palmeiras, ele hoje, nessa partida exclusivamente, se limitou a apenas uma jogada. O Palmeiras, eles não tem um centroavante de área. Colocaram o Flaco Lopes, que foi uma grande decepção. O Hendrick ainda tá verde, em minha opinião. Lógico, tem tudo pra vingar, mas ele ainda tá verde. Não foi tão bem também. E, querendo ou não, esses jogadores não tem uma estatura. O Flaco Lopes tem, mas o Hendrick não é um jogador de estatura muito. Não é um jogador muito alto, um jogador que dá bom na bola aérea. E o Palmeiras estava tendo muitos problemas de cruzar e teve poucos cabeceadores. O cara que mais faz gol no Palmeiras de bola aérea é o Gustavo Gomes, que é um zagueiro. Que muita gente está comparando até com o Gamarra, né? Eu acho o Gamarra bem superior, mas o Gustavo Gomes é do mesmo país, da mesma nacionalidade do Gamarra, e está construindo sua história no Palmeiras. É um excelente zagueiro, um dos melhores zagueiros nos últimos 4, 5 anos no futebol brasileiro e talvez sul-americano.
o excelente zagueiro Gustavo Gomes. Agora vamos falar do Fluminense. Temos um nome de muito destaque, que pra mim foi a peça crucial, a peça chave da virada de chave, né? Repetir a palavra. A peça fundamental da virada de chave do Fluminense na temporada. John Kennedy. Aí você fala, Lucão, você acha que ele devia ser titular? Você acha que ele devia ser banco? Cara, pra mim é uma decisão muito difícil. Porque a gente tem um excelente jogador que tá disputando a posição com ele, né? Pelo incrível que pareça, o Diniz, quando ele joga, né? Ele tem uma dúvida sempre, né? Que ou colocar o John Kennedy ou o Alexandre. Mas aí a gente fala, o Alexandre é volante e o John Kennedy é atacante, de posições totalmente diferentes. Mas o Diniz, ele muda de esquema. Ele é um cara bem ousado. Ele joga de 4 atacantes, mas vamos fazer 2 observações. Pra mim, o Ganso não é mais titular do Fluminense. Infelizmente, o Ganso, pra mim, mesmo ele começando bem mal com a camisa do Fluminense, ele conseguiu construir essa trajetória. Tá jogando bem, fez partidas muito boas esse ano, fez partidas excelentes no ano passado, mas pra mim o Ganso não dá mais pra ser titular. E outro debate que vamos falar sobre Marcelo e Felipe Melo. Pode falar Marcelo, Felipe Melo, que é um jogador que teve sua importância. Pra mim, Felipe Melo não é mais titular do Fluminense. Aí você fala, Lucão, você gosta do Felipe Melo? Gosto, foi muito importante, sou grato por tudo que ele fez. Só que ele, nas 2 principais partidas, muita gente fala, ele teve um retrospecto muito bom, mas só foi mal contra o Inter. Ele literalmente foi mal, só foi mal, né, entre aspas, nas 2 partidas que o Fluminense mais precisava da ajuda dele e de todos os jogadores, que foi contra o Inter. E esse Felipe Melo é um jogador que precisa muito da ajuda do esquema tático, porque ele não é um jogador de muita velocidade. Inclusive, é totalmente ao contrário disso. O Felipe Melo é um jogador muito lento. Aí a gente fala, eu tenho que dar oportunidade pro Marlon. Pra mim, tem um debate muito grande entre David Braz e Marlon. Mas eu não acho. Entre David Braz e Felipe Melo, eu prefiro o Felipe Melo. Mas eu colocaria o Marlon. Aí você fala, Lucão, o Marlon tá sem ritmo, o Marlon não tá bem. Cara, pra mim, o Marlon tem que ter chances. Foi contratado pra isso. Foi um jogador que eu elogiei muito na contratação dele. E ele não teve muitos jogos. Na verdade até teve, mas não como titular. O titular da posição é o Felipe Melo. Mas aí, Lucão, o que você faz? Eu tenho muito medo de colocar o Marcelo no meio, porque o Marcelo no meio é um homem a menos no meio campo. Só que o Ganso está numa decadência muito grande nesses últimos jogos. Não estava jogando, estava lesionado, mas ele já não está tão bem desde a metade do ano pra frente. Metade não, é metade, né? Esse último segundo semestre de 2023, o Ganso não tá fazendo uma boa temporada. Aí você fala, Lucão, qual esse time você colocaria? Não sei, vou deixar com o nosso professor. E galera, muita gente fala do Diniz, eu critiquei absolutamente o Diniz, mas eu vou pedir desculpas a todas as críticas que eu fiz do Diniz. Só, Lucão, o Diniz não é muito bom. Galera, o que adianta eu ficar batendo no pé do treinador, pedindo a cabeça, criticando muito ele, sendo que ele só tá avançando e trazendo nosso Fluminense para cada vez mais grandes resultados, melhores resultados. Cada vez melhores resultados do Diniz. O Diniz tá trazendo números que, se você pegar, são muito poucos treinadores na história do Fluminense que estão fazendo o que o Diniz fez. E se o Diniz vencer essa Libertadores, o Diniz, em minha opinião, será o melhor treinador da história do Fluminense. Aí tem muita gente fala do Tele. Galera, a nossa obsessão é Libertadores. E o Diniz foi muito responsável, tá? Não vou falar que foi pouco, ele tava trazendo resultados ruins, mas ele foi muito responsável de tudo que o time vem conquistando. Muita gente fala de lei de pedra, eu discordo muito, porque a gente tem um time muito bom. Só que com o Diniz o time só evoluiu. A gente tem um time muito bom, mas com o Diniz só evoluiu. E vamos falar agora, eu falei do pós-jogo do Boca, falei do pós-jogo do Fluminense, vou falar o Inter. E sabe o que eu esqueci de falar de uma coisa que aconteceu no jogo do Inter? O Inter cansou. O Inter não tem um time suficiente para vencer o Fluminense. A realidade foi essa, não é questão de time suficiente. O Inter não foi bem o suficiente para vencer o Fluminense. Na bola, o Inter não venceu.
O Inter, nos 4 tempos, eles foram melhor 3. Só que no último tempo, nos 180 minutos, o Fluminense foi melhor no tempo decisivo. Porque o Inter não conseguiu abrir vantagem no Maracanã. A gente não fez um vídeo contra o Cuiabá. Mas o Inter tinha que ter feito no Maracanã o que o Cuiabá fez com a gente. O Cuiabá, com um homem a menos a gente teve muito mais dificuldade com o Cuiabá do que com o Inter. Lógico, a gente tava com time reserva, não dá pra contar, mas o Cuiabá deu muito trabalho. O Inter não. O Inter perdeu chances e, pra mim, hoje, no futebol cada vez evoluindo cada vez mais, pra mim é uma coisa inadmissível você estar vencendo o jogo com 1 a mais e levar um empate. E foi isso que aconteceu com o Inter. O Inter tava vencendo, tava melhor no jogo, com 1 a mais e levou o empate do Fluminense. E isso daí eu falei, até o Fluminense não fez resultado bom, o Inter é favorito, pelo fator casa. E eu tava errado, o Fluminense foi melhor que o Inter. O Fluminense sempre teve um time melhor que o Inter. Só que o fator casa pra mim ia ser decisivo, principalmente na crescente, né? Estavam vindo em ascendência há muito tempo. Mas esse time do Inter não é bem mediano. Tá brigando pra não cair no Brasileiro. Lógico, eu não acho que eles vão brigar pra não cair, não. Acho que eles vão pra Sul-Americana, mas eles estão brigando pra não cair no Brasileiro. E a gente tem um dos melhores times do futebol brasileiro há pelo menos 2 anos, 1 ano e meio, né? Desde quando a gente chegou, a gente está num patamar bem mais alto do que a gente realmente está. Não entre os melhores, não melhor, tá, gente? Entre os melhores. O Inter, ele pressionou muito no primeiro tempo do jogo da volta. Pressionou demais. Porém, não conseguiu fazer resultar em gols. Ele até conseguiu, o mercado. Aí teve um meme do Mercado Livre lá, né, do cruzamento, uma falha do Fábio. Mas o Fábio fez um milagre, que se o Fluminense ser liberta, vai ser nível Diego Souza 2012. E tudo tá conspirando pra isso. E o Fluminense vai pegar o Boca na final. Justamente o time que o Corinthians pegou em 2012, se eu não me engano, né? Então, tem tudo pra dar certo. Esse milagre do Fábio. No Maracanã. Em casa, o fator casa pode pesar. Mas o Inter, ele não teve fôlego pra continuar a pressão. Começou numa pressão absurda, mas depois não teve fôlego pra conseguir administrar o jogo. Não conseguiu segurar o resultado. O Fluminense estava bem melhor no segundo tempo. E o resultado veio 2 gols, 1 gol e uma assistência do John Kennedy, que foi a virada de chave desse time, o 12º jogador da nossa equipe, que foi fundamental para todas as fases que o Fluminense estava na Libertadores. Contra o Olímpia jogou muito. Fez o 2º gol contra a Região Júnior e é peça fundamental do Fluminense. E pra mim, mesmo sendo reserva, ele é um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, tá? Entre os melhores. Mas a gente tem um Cano, que é outro cara absurdo, nível técnico absurdo. E muita gente fala que o John Kennedy podia... Alguns palmeirenses estão pedindo a contratação do John Kennedy, falando que o John Kennedy é o nome ideal, porque o Palmeiras não tem centroavante. O John Kennedy é muito bom jogador, tá? Eu acho que ele no Palmeiras encaixaria perfeito. Porque ele é reserva no Fluminense. Mas é o 12º jogador, um jogador muito querido pela torcida, que tá dando muito certo, tá fazendo uma caminhada perfeita no Fluminense nesse ano. Ele tem 70 e poucos jogos e 20 gols. Muito bons números pra um cara que não joga muito. E foi graças às minutagens que o Diniz deu pra ele que ele conseguiu ir bem. Agora, o que você acha do Fluminense e Boca? O Boca é um time forte, é um time copeiro, é um time cascudo. Mas pra mim o Fluminense chega como favorito na final. Aí você fala, Lucão, você tem certeza disso? Galera, o Boca não venceu nenhum jogo no mata-mata. Aí vai ser um jogo bem diferente, né? O Boca, que é um time que é cascudo, é um time que tem muitos jogadores experientes, mas não é um time que joga muita bola. Contra o Fluminense, que vem cantando, vem jogando um futebol bonito e tem vários jogadores. Você pega a estatura dos jogadores do Boca contra a estatura dos jogadores do Fluminense. O Fluminense tem jogadores mais, assim, entre aspas, craques, né? Jogadores bons de bola, que tem uma certa habilidade, são jogadores mais baixos, fisicamente, com estatura baixa. Não são jogadores muito físicos, até o Cano, que é um centroavantaço, faz muitos gols, ele não é um cara muito forte fisicamente. O André deve ser o jogador mais forte do Fluminense fisicamente, o André. E são poucos, tá? São poucos. O André, se faz uma junção de fôlego. Samuel Xavier é bem baixo. Marcelo é um craque mundial.
Mas o Fluminense é um time que joga bola contra um Boca que vai querer fazer seu resultado, mas vai passar por muito aperto. O Boca não tá jogando muita bola, vai ser um time retranqueiro, que não é de fazer muitos gols. É um time que ama uma decisão de pênalti, não venceu nenhum jogo nesse mata-mata e pegou times entre as fracos, tirando o Palmeiras. O Palmeiras foi um mérito do Boca total, mas pegaram o Nacional do Uruguai. Quase que teve um jogo muito decisivo contra o Colo-Colo, que foi um jogaço. E não foi na mata-mata, né? Foi na fase de grupos. Pegou o Nacional e o Racing, que é clássico nacional, né? Da Argentina, clássico da Argentina. E o Boca venceu nos pênaltis todas as disputas, né? E eu acho que se for para os pênaltis vai ser bem complicado o Fluminense, viu? Lembrando que a final é o único jogo da Libertadores que tem prorrogação. Mas se for para os pênaltis vai ser complicado, porque esse Romero é um excelente goleiro, um excelente pegador de pênaltis. A batida do Veiga foi muito boa, tá? Lembrando, pênalti bom que entra, né? Muita gente fala isso. Mas não foi uma batida ruim, bateu muito forte. Uma defesa espetacular do Romero. Foi uma defesa muito difícil de pênalti. E pra mim vai ser um time que tá querendo jogar bola. Fator casa pode ajudar muito mesmo, sendo torcida meia-meia. Acesso da Argentina mais restrito. O Palmeiras se sentir bem mais vontade aqui no Rio do que o Boca. O acesso de visitante é bem mais restrito, de acordo com os argentinos. Vão ter que viajar, o valor deve ser bem mais caro, né? E isso pode ajudar o Fluminense, fator casa, no Maracanã, que tudo tá destinando uma final excelente. Fluminense e Boca no Maracanã, que é a casa do Fluminense, né? Do Flamengo também, mas é o fator casa, gente. Fator casa, não deixa de ser a casa do Fluminense. Você fala meia-meia, não deixa de ser a casa do Fluminense, gente. E vai ser primordial para o Fluminense. Não pode até perder ou ganhar. Palpites. Tô achando que o Fluminense vai ser campeão. Mas eu não cravo nada. Tudo indica que vai ser um jogão. Principalmente jogo único. Jogo único não dá pra cravar nada. Vai ser um jogo complicadíssimo. Mas se eu for escolher um, eu escolho o Fluminense, cara. Com clubismo, tá? Com clubismo. Muito obrigado que assistiu. Eu fiz uma análise completa, 17 minutos, bem grande. Mas espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu, forte abraço.